Cruzeiro, né, Henrique, que vai para a pausa aí da data FIFA na vice-liderança, cumpriu os objetivos da semana. Cumpriu os objetivos e a rodada foi boa, né? Tropeço do Flamengo, tropeço do Palmeiras, vice-líder, tá no meio dessa confusão da frente, onde a gente quer ver o Cruzeiro. E assim, não foi uma vitória tranquila no sábado, não, né? Mas pontos corridos tem disso. Você vai jogar 38 vezes, a gente tá vendo o lance do jogo, quase que o Cássio se enrola ali com o Luciano. Você vai jogar 38 vezes, 19 em casa. Em alguns momentos você vai cair um pouquinho. E quando você cair um pouquinho, você tem que ter condição de ganhar o jogo, né? Essa bola do Pereira quase entra. Nessa aí o Rafael levou melhor, mas na cobrança de falta sai o gol do Cruzeiro. Um leve desvio na barreira, gol do Pereira, gelado para fazer o gol da vitória do Cruzeiro. Depois desse 1-0, era cedo no segundo tempo, né, Bonucci? O São Paulo teve outras oportunidades, o Cruzeiro também teve chance de contra-atacar. Teve até a estreia do Sinisterra no finalzinho do jogo, mas o jogo não estava bom para atacante, né? O Rafael foi seguindo fazendo as defesas dele, parou o Kaique nessa cabeçada, mas o fato é que foi um jogo que o Cruzeiro teve algum desconforto. Teve posse menor que o adversário, isso não é comum nos jogos em casa. Viu o São Paulo também construir chances, a gente vai ver que no finalzinho tem uma cabeçada do Diné nessa aí, que vai ser uma ótima defesa do Cássio já nos acréscimos do jogo. Então, vitória suada, 3 pontinhos importantes para colocar o Cruzeiro de novo na vice-liderança e de novo incomodar o Flamengo, que é o líder. Lembrando que o Flamengo e o Palmeiras têm jogos a menos que o Cruzeiro, mas o fato é que o Cruzeiro fez a parte dele para seguir nessa briga. Soube sofrer, como disse o Pereira no fim do jogo, Soube né? sofrer, isso mesmo. E ó, janela de transferências fecha amanhã, né? O Cruzeiro tem mais 2 reforços vindo aí, Kenny Arroio, Cauã Moraes, o que você me conta deles? Começar pelo Kenny Arroio, equatoriano, jovem, é ponta. Tem drible, igual o Sinisterra? Tem. Mas ele prefere jogar na ponta esquerda. A gente está vendo jogadas dele na seleção sub-20 pela ponta esquerda. Ele prefere a ponta direita, melhor dizendo. Foi vendido muito cedo, era do Del Valle, foi para o Besiktas. Na Turquia ele não conseguiu muita sequência, muitos minutos, mas acho que é uma aposta válida, principalmente pelo potencial. Jogador muito jovem. Assim como o Cauã Moraes, lateral direito. No Atlético Paranaense ia sendo um ala pela direita, o Cruzeiro foi muito esperto, conseguiu pagar a multa rescisória e trouxe esse cara, que é um lateral bem ofensivo, uma aposta para o futuro. Você já adiantou, né, que a rodada foi boa do Cruzeiro, porque Foi. O Palmeiras empatou com o Corinthians na Arena Corinthians. E teve uma polêmicazinha também de pênalti lá, vamos ver. Ó. O pênalti foi marcado pro Palmeiras, pênalti que pra mim é bem duvidoso, o Roque bateu muito bem, Bonucci. E o Corinthians empatou no gol contra do Piquerez, uma dose de sorte do Corinthians no empate. O Palmeiras jogou um pouco melhor, mas o empate foi muito bom pro Cruzeiro nessa briga em cima, né? A gente vai falar agora do Cruzeiro, estamos apurando algumas informações. Falando em Cruzeiro, o Atlético Paranaense divulgou uma nota agora, reclamando do Cruzeiro e tal. Eu li a nota na íntegra. Eu entendi que, diferentemente do caso do Vitor Roque, houve uma conversa preliminar e tal, mas, cara, na prática o modus operandi foi o mesmo, viu, Petralha? Não leva a mal, irmão. No modus operandi, na prática, foi praticamente o mesmo. Pagou a multa, levou, cara. Vocês fizeram isso aqui com o Vitor Roque. Pagou a multa, levou. Ah, não, mas é que existiu o início de uma negociação antes e tal. Desculpe, irmão, no final das contas, o que está doendo aí em vocês é aquilo que vocês fizeram no caso do Vitor Roque. Aliás, muita gente acha que não teve uma negociação prévia. O Vitor Roque também teve, né, Thiago? Teve também uma negociação prévia. HG, e aí tá a nota do Atlético Paranaense. Eu estava lendo aqui, inclusive, essa nota há pouco no Twitter do Furacão e, sinceramente, HG, eu não vejo problema algum do que fez o Cruzeiro. O Atlético Paranaense fala assim, ainda em julho, o Atlético Paranaense recebeu um contato da SAF do Cruzeiro através do seu diretor de futebol, Paulo Pelaipe, manifestando o interesse na contratação do atleta. Após este contato, o assunto foi direcionado ao presidente Mário Celso Petraglia, que conduziu as tratativas junto ao vice-presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Júnior, manifestando interesse no atleta e assegurando que não haveria o depósito da multa rescisória. Cara, desculpa. Se a multa rescisória está no contrato, o Cruzeiro tem a possibilidade de fazer o pagamento dela, o Cruzeiro fez o certo. E pelo que me passaram, 9.700.000 reais é o valor que o Cruzeiro depositou ao Atlético Paranaense, ou vai depositar ao Atlético Paranaense, pela contratação do Cauã Moraes. Eu não vejo problema algum com o que fez o Cruzeiro. Não, e tá uma nota toda moralista e tal, como se o Atlético não tivesse feito com o Cruzeiro o que fez no caso do Vitor Roque. E eu tô falando de fazer o seguinte, a multa tá lá, pagou, levou. A multa tá aí, pagou, trouxe. Em resumo, Petralha, a banca paga e recebe, cara. Não adianta você pagar de honestão, de referência e tal. Aliás, olha o que o Pedro Lourenço falou aqui. Ele esteve aqui no programa e ele falou sobre... que mês foi a entrevista dele? 27 de fevereiro ele esteve aqui e ele falou sobre esse assunto. Ele falou sobre esse assunto e aí chama a atenção uma parte da fala dele. Veja aí. Falar pra você, eu estava em casa, não sei onde que eu estava, o Alexandre me ligou e falou assim, ó, tem no scout que nós tem um jogador do Ceará, todo mundo quer. É um menino de 19 anos, um zagueiro, e a multa para pagar é 4 milhões, não sei, para pagar para tirar ele.
E eu falei, negativo. Você vai ligar para o presidente eu quero ver, você vai ligar para o presidente do Ceará e vai ver quanto que ele quer no jogador. Roubar o jogador do cara eu não vou fazer. Não vou fazer isso. Com nenhum time. Né? E eu não vou fazer, não vou roubar jogador de ninguém, mas também não vou comprar jogador de 14 anos, 15 anos, 16 anos, não vou comprar. A nossa base é obrigação de criar. E nisso ligou para o presidente pediu um valor, e nós oferecemos, todo mundo queria pagar, e o Ceará estava na zona até de rebaixamento nessa época, e ele era titular. E o presidente do Ceará, um menino bacana para danar. Negociei aquele, comprei dele, até acho que por 8 milhões de reais. E estava precisando de dinheiro, fez um desconto, ainda paguei à vista. Então, aí eu fui por essa linha aí. Aí eu quero trabalhar no Cruzeiro. Assim, eu preocupo com o Cruzeiro. Né? O dia que eu for jogar contra os outros times, eu vou preocupar com os outros times. Preocupado em julgando, mas fora de campo eu estou preocupado com o meu time. Eu tenho que cuidar do meu time. Entendeu? Então eu falo isso todo dia. Todo dia eu falo isso com eles lá. Vamos preocupar com a gente. Agora, roubar jogador, isso o Cruzeiro, se alguém meu lá fazer, eu ponho na rua na hora. Então, agora, eu não. O Cruzeiro Mas roubou. não é roubar jogador, o Cruzeiro, o Cruzeiro roubou? Claro que não, gente. Não. O Cruzeiro não roubou. E outra coisa. Roubou pagando 10 milhões? Pô. Ué, pagou a multa, trouxe. E outra coisa, teve um contato prévio. Então o Cruzeiro foi lá, fez um contato. E de fevereiro pra cá, o Pedrinho teve outras experiências. Tá conversando, papapá e tal. Aí o clube procura o staff do atleta, do Cauã, e fala, vamos renovar? Fala, não, vamos renovar. Mas até assinar, o Cruzeiro veio e falou, quer saber, eu vou pagar essa multa e vou trazer esse moleque aí. O Pinto entrou firme nessa aí. Entrou forte nessa aí. E fechou o negócio, cara. O que vocês querem? E aí? O Cruzeiro roubou o Cauã? Tô gostando do Pinto. É pra eu falar, Gagi? Por favor. Tá. Não, essa história tem... Eu me lembrei de uma cena do cinema que explica, né? Quem já tiver assistido o filme Cidade de Deus vai lembrar quando o personagem do Mané Galinha entra lá pra parte lá do grupo do Cenoura. E que ele fala, eu não sou bandido, eu não vou mexer com matar ninguém e tal. O Cenoura fala, não, tranquilo. Só que tem uma situação em que um dos assaltos que eles vão fazer, alguém ia matar o Mané Galinha. E o Cenoura chega e consegue matar esse cara antes. E o Cenoura vira pro Mané Galinha e fala, exceção da regra. Me parece que o que aconteceu nesse episódio, com relação ao Atlético Paranaense, foi a exceção da regra. E o princípio da reciprocidade exatamente por ter sido o Atlético Paranaense o clube envolvido com relação àquilo que aconteceu com relação ao Vitor Roque. Ponto. Eu particularmente, não gosto quando as coisas... Não acho que... o futebol brasileiro tem vários jogadores aí com multa. Já pensou se amanhã, da noite pro dia, todos os 20 clubes da Série A começam a levantar multas de atletas e começam a pagar multa para lá? Não vai acontecer porque a gente sabe, né? O futebol brasileiro, muitos clubes, infelizmente, neste momento, não estão cumprindo com os compromissos. Mas me parece que nesse caso do Atlético Paranaense, foi exatamente... Alguém mostrou para o Pedro Lourenço que é possível ter a exceção da regra. E para mim está muito linkado ao que aconteceu no caso do Vitor Roque. E aí eu tô vendo aqui, tô recebendo mensagem, vocês não leram na íntegra. Não lemos. Lemos e interpretamos. O Cruzeiro, hora nenhuma, roubou o Thiago leu a maior parte da nota, não leu não. O Thiago leu a maior parte. Não era a maior parte, mas era a parte mais importante. Não, mas que isso? Era 4 laudas, pô. Era nota pra cacete. Começou a negociação, o negócio tá pendente. Mas sabe uma coisa, que de verdade, assim, eu nem acho que seja questão de ser o Atlético Paranaense. Pra mim, o Pedrinho simplesmente mudou de ideia. Cara, tá tudo bem. A gente muda, né, Thiago? Eu tenho certeza que é a questão do Atlético Paranaense. Eu tenho certeza que é. Mesmo sem ninguém ter me contado. Eu também, sem ninguém ter me contado. Eu concordo com o Thiago. Eu acho que o tempo... o tempo... Eu lamento. Acontece. É esse presente que tá me dando. Só para completar, Thiago, as coisas mudaram, porque eu tô concordando com você. Eu tô contigo para falar. Eu já tinha... Porque eu acho que o Pedrinho é um cara experiente pra caramba no mercado. Muito, no mercado. É um empresário valiosíssimo. Mas no futebol, ele é novo. No futebol, trabalhando diretamente como dono do Cruzeiro, ele é novo. O que de fevereiro para cá, aconteceu muita coisa, gente.
Aconteceu muita coisa. E eu acho que ele percebeu que tem coisas no futebol que tá lá, a multa tá lá, o valor tá colocado lá, faz parte do jogo. E eu acho até que ele entendeu também o que aconteceu na questão do Vitor Roque. E vida que segue. Bola pra frente, ó. Como o Pedrinho fez, ó. Vai. É que é o seguinte, tem problema nenhum mudar de opinião, mudar de rumos, desde que você não haja de maneira incorreta, antiética, desproporcional e tal. E nesse caso aí, a negociação, a multa tá ali, plim, pagou, levou, tchau, cara. Tchau. Vocês perderam um jogador, Atlético. E vocês vibraram e tiraram onda quando o Vitor Roque foi levado. Tudo dentro dos conformes, tá? Vocês também não roubaram o Vitor Roque do Cruzeiro, não. Então tá muito claro que foi. E é outra coisa, pode segurar a multa de outros aí, porque se interessar, os caras vão buscar também, viu? Só para avisar. E o Cruzeiro bateu o São Paulo, uma rodada perfeita, porque o Flamengo empatou com o Grêmio, e aí o Palmeiras no derby lá, o empate também, acho que nenhuma surpresa. Agora, um primeiro tempo que o Cruzeiro sofreu, ficou exposto, o São Paulo jogou muita bola contra o Cruzeiro no primeiro tempo, mas aí é a diferença de ter um treinador bom, né? Aí no segundo tempo, o cara vai lá, muda, volta e ganha, assim como foi no Clássico. É isso. Você resumiu tudo, né? Você tem um treinador que já tem um conhecimento total do seu elenco, tem suas convicções, né? Sabe fazer uma leitura de jogo, e a gente viu um Cruzeiro que conseguiu uma grande vitória, sofreu em alguns momentos, mas também a gente não pode deixar de falar que o Rafael foi uma grande figura, né? Fazendo grandes defesas. E quando o Cruzeiro precisou do Cássio, né, Valu? No final também o Cássio foi lá e apareceu com uma defesa também, né? Fantástica, importante. Né? Cara, é isso, né? O time do Cruzeiro está acertadinho, é o time organizado, né? E que ainda vai dar muito trabalho, tem muito campeonato pela frente ainda, né? É isso. Ô Valuzeiro, a diferença mesmo, né? Porque o cara vem, e eu falei lá na rádio, vou repetir aqui. Não é mudar peças para mudar o jeito de jogar. É simplesmente ajustar o time em campo sem mudar peças e o resultado tá aí, mais uma vitória. O HG, eu até discordo do amigo com relação à exposição. O São Paulo foi um adversário muito difícil, viu? Me impressionou. Aliás, eu estive no Mineirão, né? Esse jogo, acabei trabalhando do Mineirão. A perspectiva do campo, ela é uma perspectiva que sempre será, né, Breno? Mais rica. Você que está sempre trabalhando nos jogos do Atlético no campo. É muito rica porque você vê em detalhes como é bem treinado, né, o time do São Paulo. E vamos lembrar, né? O Hernan Crespo, ele assume esse time, Thiago. Salvo engano, ele chega para o São Paulo 19 ou 20 de junho, né? Não é nem no começo da parada, não. E aí faz o seu primeiro jogo contra o Flamengo, perde, e desde então era a única derrota que tinha o São Paulo. Ficou 8 jogos no Brasileiro, e o São Paulo incomoda porque joga com 3 zagueiros, passa a usá-las a serem meio campo, e essa superioridade numérica no meio-campo atrapalha muito. O Cruzeiro fica com 4 jogadores no meio-campo, já que o Matheus Pereira, no momento em que vai marcar, fica mais ao lado do Caio Jorge. O Jardim, ele saca isso, ele corrige isso no segundo tempo, trazendo o Matheus Pereira para mais próximo do Wanderson, do Lucas Silva, do Lucas Romero, e também trazendo para mais perto do Matheus Henrique, que voltou a fazer um jogo de 90 minutos, algo que não acontecia desde o dia 6 de abril. Então, desta forma, o Cruzeiro entra na partida. E o São Paulo também, um time muito físico. No primeiro tempo, o Cruzeiro não conseguiu fazer nada do que gosta de fazer, mas eu não entendo que é porque jogou mal. É porque teve um adversário que se portou diferente do que os adversários se portam no Mineirão. O São Paulo pressionou a saída de bola do Cruzeiro. O São Paulo saía com muita gente para o ataque. Eram 7 jogadores, às vezes 8 jogadores no campo do Cruzeiro. Os espaços que o Caio Jorge gosta de explorar. Não tinha. O São Paulo às vezes defendia com 5, até com 6. Então o time, olha, muito organizado. O Matheus Pereira fez de tudo um pouco no jogo, inclusive o gol, né? O Rafael acabou sendo o cara importante num chute de fora do William, que tinha sido desviado, numa cabeçada do Kaique, numa cabeçada do Matheus Pereira, num cruzamento. Olha o São Paulo, aí a gente tá vendo. Olha como que o São Paulo veio marcar o Cruzeiro. Cara, velocidade impressionante. Sabe, assim, teve muita coragem, mas não é só coragem, né? O São Paulo, a gente tá falando também de organização, enfim. O Cruzeiro chega à 13ª vitória. Foram 14 vitórias em todo o Campeonato Brasileiro 2024, ou seja, ainda faltando 16 jogos,
O time do Leonardo Jardim já chega a 3 vitórias, só queria destacar. Acaba colocando uma pedra, né? O Cruzeiro vinha sofrendo nos 3 últimos jogos do Mineirão. O Cruzeiro sofreu 5 gols, não sofre gol nesse jogo e foi apenas, das 13 vitórias, apenas a segunda vez que o Cruzeiro venceu por 1-0. Um adversário muito difícil foi o São Paulo. Pois não, Sabe uma coisa que me agrada nesse Cruzeiro do Jardim? E pegando até caroníssimo do que o Valu está falando, o Cruzeiro num jogo em que ele encontra dificuldade contra um adversário que é chato de se enfrentar, que é o São Paulo, o Cruzeiro consegue sair com um resultado positivo, cara. O Cruzeiro precisava vencer. É óbvio, o desempenho é importantíssimo, mas tem jogo que não dá para você aliar o desempenho do seu máximo, o seu melhor, com o resultado. E o Cruzeiro conseguiu buscar um resultado que, para mim, era crucial para que o Cruzeiro conseguisse, para que o Cruzeiro pensasse em seguir nessa briga pelo título. Numa rodada perfeita, né? Palmeiras empatou, Flamengo empatou, Cruzeiro vence, Cruzeiro segue na briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, mesmo não estando no seu melhor dia, na sua melhor noite, por causa do que o adversário colocou em campo, pelo que o adversário apresentou em campo. Então, o mais importante o Cruzeiro fez na noite de sábado, que foi vencer o time de São Paulo e conseguir seguir nessa briga pelo título brasileiro. E aí, torcedor, espero que tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça também de deixar o like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui você acompanha, em primeira mão, todas as movimentações do Cruzeiro dentro e fora de campo. Então, se eu fosse você, me inscrevia para não perder nada. Um abraço e até o próximo vídeo.